Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez semeando a palavra, divulgando, aprendendo a palavra de Deus juntos, começando mais um dia, hoje, domingo, dia 12 de novembro, começando mais um dia falando de Deus, conversando sobre Deus, espalhando as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Isso é muito importante, isso é muito bacana. E isso faz uma diferença, né, como eu sempre digo aqui, tremenda na minha vida, e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, né, domingo, dia 12, eu estarei aqui, estou atendendo o pedido do meu irmão, do nosso irmão, seguidor aqui do canal, o Edu, que algumas vezes já pediu, né, para que eu comentasse algum trecho da Bíblia. E você também, meu irmão, minha irmã, fique à vontade. Se você tiver interesse que eu leia, que eu comente algum trecho da Bíblia, é só me pedir que eu farei com imenso prazer, tá bom? E espero que hoje eu consiga, né, agradar, deixar a contento o nosso irmão Edu. Ele pediu para que eu comentasse João, capítulo 1, versículo 1, né? Uma ressalva até o de 1 a 28, né? Eu vou fazer aqui tentar fazer um resumo para não ficar muito extenso. Eu espero que você aprecie, e o meu irmão Edu, que seja contente, e fique aqui, é claro, com total liberdade de comentar, de falar. Se não gostar, fale, a gente conversa, a gente fala, faço de novo, não tem problema, né? Estamos aqui para aprender juntos, divulgar e aprender juntos. Então vamos lá. João 1:1 começa assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo aqui se refere a Jesus, né? Então Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Jesus se fez, aliás, Deus, né, enviou Jesus aqui para o nosso mundo, enviou aqui para a Terra. Jesus se fez, né, se fez carne através do seu Filho Jesus. A gente falando assim parece que é meio complicado, mas Jesus, ele é Deus, aliás, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo e ele é Deus, né? Então, as três coisas, né, vamos dizer assim, as três coisas se fundem, né, e formam Deus, e Deus também forma os três, né? É aquela coisa de fé, de acreditar, né? A gente acredita, a gente tem fé, a gente vive isso, a gente prega isso, e essa é a verdade, né? Sem dúvida alguma, essa é a verdade que a gente segue. Então, queridos, Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e veio aqui para a Terra. Para quê? Para que Deus se tornasse conhecido, né, entre os homens, para que Deus se tornasse presente na vida dos homens. E presente, que eu digo das duas maneiras: presente mesmo, né, convivendo com todos, e presente, um presente, né? Deus deu um presente para todos nós, enviando seu Filho Jesus aqui para o nosso mundo, para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer as vontades de Deus, conhecer os ensinamentos de Deus, e que a gente se arrependesse e que a gente se salvasse. Essa é, na minha opinião, a intenção maior de Deus quando enviou Jesus aqui para o nosso meio. Que a gente se arrependa, que a gente se salve. E para isso a gente tem que crer. Então é crer, né, se arrepender e se salvar. Só que, né, não, Deus já sabia de tudo, lógico que ia acontecer, né, Deus sabe de tudo, já sabia de tudo. Mesmo assim, ele mandou que Jesus viesse à Terra. Jesus não foi, né, recebido, ainda mais depois que ele começou, né, a crescer, que ele começou já a se diferenciar das outras crianças, dos outros jovens. Ele já começou a ser visto diferentemente, até pelos próprios irmãos. Tiago é um exemplo, né, disso. Tiago, que depois o livro de Tiago aqui na Bíblia é um livro lindo, né, depois que ele reconhece
que Jesus realmente era quem era e era irmão dele, né? Mas durante toda a caminhada de Jesus ali, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Tiago não aceitava, não aceitava que Jesus era irmão, não falava para ninguém que era irmão de Jesus, mas isso já é outra história, né? Jesus não foi recebido da maneira que deveria ter sido, né? Então, eu até destaco aqui versículo 5, por exemplo, que diz: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam", ou seja, não compreenderam a luz que se refere aqui a Jesus, né? Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, daí aqui já está falando de João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, João Batista, Deus enviou João Batista, né? Eles eram primos, né? Primos de segundo grau, e tinham, né, a mesma idade, e João Batista, o ministério dele ali qual era? Era abrir caminho para a vinda de Jesus, né? Eles tinham a mesma idade, mais ou menos, né? A mesma idade, diferença um pouquinho ali de meses, pelo que eu sei, de meses, e João Batista estava ali abrindo o caminho para Jesus. Eles não se conheciam, nunca tinham se visto, né? Jesus, em respeito a esse ministério, a esse trabalho de João Batista, então tinha a hora certa de Jesus aparecer para ser batizado por João Batista, e Jesus, né, outra coisa que a gente aprende é que o respeito, né, Jesus respeitou essa data e esperou a hora certa, né, a hora de Deus, a hora certa, para que se apresentasse para ser batizado por João Batista. E enquanto isso, João Batista, no deserto, ele pregava sobre o arrependimento, sobre a vinda, né, de Jesus, a vinda da luz e do arrependimento. Depois, se a gente pula aqui para o versículo 11, ele já diz assim: "Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome", né? Falando agora de Jesus, né? João Batista estava ali no ministério dele, abrindo o caminho para a vinda de Jesus, para que as pessoas conhecessem e recebessem Jesus. E Jesus já estava, né, no mundo, já estava convivendo aqui com a gente, mas não estava agradando, né, como deveria ter agradado, infelizmente. Mas tudo tem o propósito de Deus, é claro. Depois, no versículo 11, "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", né? Então, Jesus, carne e osso, habitou entre a gente, viveu entre a gente, né? Ensinou tudo que deveria ter ensinado, passou por tudo que ele teria que passar, que teve que passar, né? Cumpriu a vontade de Deus ali, né? Tudo, e depois morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, às vezes algumas pessoas até falam, né? Puxa, mas se Deus sabia de tudo, por que deixou que Jesus passasse por tudo? Justamente, né, para passar por tudo, para ensinar, e o ensinamento maior aqui, né, na ressurreição, é que Jesus venceria a morte, né? E ele venceu. Então, se Jesus venceu a morte, nós, né, nós venceremos a morte também, né? Nós seremos também ressuscitados, né, quando Jesus voltar. Então, a lição maior aqui de tudo, assim, né, outra grande lição que a gente tira aqui é essa, né, é que Jesus venceu a morte. Então, por isso que ele foi até o final, por isso que Deus fez com que ele fosse até o final, pediu, ele obedeceu e foi até o final, para provar que ele, né, filho de Deus, venceria tudo, inclusive a morte. Então é o grande ensinamento, né, um dos grandes ensinamentos aqui também. Daí, no versículo 15, já começa a falar daí de João Batista abrindo o caminho para Deus. Daí começa: "João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Então, falando, né, de Jesus, dizendo que aquele Jesus era aquele que ele sempre falou que viria para as pessoas se arrependerem, né?
antes da vinda dele, que quando ele chegasse, ele seria, né, o Salvador de todos. E todos nós, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Depois, 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o que nós falamos, né, um pouquinho lá no comecinho, né, sobre Deus, né, permitir que a gente conhecesse mais Ele por intermédio de seu Filho Jesus, né? Então Jesus veio, pregou, ensinou, mostrou na prática como temos que viver e nos ensinando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém chega ao Pai se não for através dele. E aqui, né, João Batista já dizendo isso, em outras palavras, dizendo isso. E depois ele o João Batista, né, falando de João ainda, João Batista, ele é interrogado, né, ele é posto assim, meio na parede, como a gente diz, contra a parede, perante os fariseus, e os fariseus perguntando por que ele pregava, se ele não era então profeta, se ele não era Elias, se ele não era Cristo, por que ele estava batizando? Daí ele responde, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, né? Ou seja, Jesus. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Isso é muito lindo, isso é muito bacana, é muito lindo, né? O reconhecimento de João, dizendo que ele não era ninguém, ele não era Cristo, não era Elias, não era profeta, não era nada. Ele era uma pessoa que estava pregando, né, o arrependimento e abrindo o caminho para Jesus, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus e pudessem daí sim aprender tudo sobre o arrependimento, a salvação e a fé. Então, João Batista é fundamental na vinda de Jesus. E outra coisa que, né, que eu, José, tiro daqui, desse texto, né, muito bonito, agradeço, Edu, por ter me dado a oportunidade de ler isso aqui, de comentar esse trecho de João. Eu nunca tinha lido essa primeira vez, que aliás, não tinha lido aqui, né, falado aqui no vídeo, muito bacana, e eu agradeço, muito obrigado, continue me enviando aí. E né, voltando, José, o que eu tiro daqui, uma lição muito importante, muito bacana, não sei se vocês vão concordar, é que hoje em dia, João Batista, somos todos aqui Joões Batistas que pregam o Evangelho, né? Então isso é muito legal. Então somos todos que pregam o Evangelho com seriedade, todos que falam de Deus, que divulgam as maravilhas de Deus, somos Joões Batistas, sim, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu nunca havia pensado dessa maneira, né? Agora, depois que eu estudei mais esse pedaço aqui, esse pedacinho do Evangelho de João, que eu pude compreender isso, né? A importância que temos todos, né? Todos, sem exceção, que pregam o Evangelho, né? Com seriedade, né? Realmente com a intenção básica de espalhar a palavra de Deus, de deixar que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas se interessem para conhecer cada vez mais a Deus, que busquem a salvação através do arrependimento, através da fé, né, crendo que Jesus esteve aqui, que Jesus passou por tudo que passou, que morreu, que foi ressuscitado, que ressuscitou no terceiro dia, né, e que vai voltar agora. Então, só que agora inverteu. Nós somos Joões Batistas pregando a volta de Jesus, só que agora Jesus volta não como ele veio aqui a primeira vez, né, para ensinar. Jesus volta agora para resgatar a sua igreja. Então, a pregação de todos os Joões Batistas hoje em dia, né, continua sendo a mesma. É o arrependimento, a fé e a salvação. Só que agora, né, com uma diferença, agora Jesus não vem mais para ensinar, ele já ensinou. Agora Jesus vem para recolher, para buscar a sua igreja, ou seja, para buscar
todas as pessoas que realmente creram, entenderam e praticaram, ou praticam, né, claro, os ensinamentos que ele nos deixou. Então, é de suma importância, né, a gente divulgar o Evangelho, a gente praticar as coisas que Deus nos ensina, a gente amar o outro como Jesus nos amou, a gente crer, a gente obedecer, a gente orar, a gente clamar, a gente conhecer cada vez mais a Deus, porque dessa vez, né, que Jesus voltar, ele vai voltar com a intenção, né, com essa única intenção, resgatar a igreja. Ou seja, né, quem não estiver enquadrado, né, nos parâmetros, né, que João Batista já pregava naquela época e que os Joões Batistas pregam hoje, né, infelizmente serão deixados de lado. E eu tenho certeza, né, que você, meu querido, você, minha querida, não quer ser deixado de lado. Então, a reflexão hoje é essa, né? Não queira se deixar de lado, né? Busque a Deus cada vez mais, conheça a Deus cada vez mais. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Ele deu através de João Batista e está nos dando hoje através de vários pregadores que tem. Hoje tem a internet, então que a gente tem acesso à palavra de Deus muito mais fácil do que tinha naquela época, né? Claro, não dá para se comparar. Então hoje não busca a palavra de Deus quem não quer. Não busca conhecer mais a Deus quem não quer. Deus está dando mais uma vez a oportunidade através dos Joões Batistas de hoje. Então, que a gente pense nisso, que a gente reflita sobre isso e que a gente não fique de lado, que a gente não fique inerte, que a gente não fique achando que é balela. Desde que eu sou pequeno eu ouço que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, que, né, falavam do milênio lá, né, do ano 2000, que ia acabar no ano 2000, e então muita gente, infelizmente, ainda não acredita nisso, né? Eu li outro dia uma frase no Instagram, achei bacana, depois eu li várias vezes, vi, né, e achei, gostei, vocês devem ter lido também, mas se leram não custa nada, né? Que falava isso, né? Jesus está voltando. Você pode até não acreditar, mas é meu dever te informar. Então, tá aí a nossa reflexão para hoje. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão Edu. Continue me mandando textos aí, versículos, para que eu possa compartilhar, que eu possa aprender, né? E compartilhar com vocês também. Isso é muito bacana. E que a gente não esqueça disso, que todos nós hoje que pregamos o Evangelho somos Joões Batistas, com muito orgulho, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus os abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais aprender, praticar principalmente a palavra de Deus e divulgar cada vez mais em nome de Jesus. Tá bom, querido? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura e eu ficarei muito, muito feliz de receber vários pedidos, tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu sair de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Me desculpem, hoje passou já 19 minutos, me desculpem, mas me empolguei, esse texto é muito bonito, muito bacana, e essa ideia, né, de que somos Joões Batistas, isso mexeu muito comigo, eu estou sendo sincero, é um orgulho, né, muito grande eu poder intitular todos, né, que pregam o Evangelho como Joões Batistas da atualidade. Seja um deles também. Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, então. Não esqueçam que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua família, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.